Seja muito bem-vindo ao Tem Conversa, o seu espaço semanal de entrevista, de bate-papo em Curitiba com personalidades paranaenses. Você nos acompanha pelo YouTube, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e também pelo Spotify, também nos acompanha toda a semana com conversas muito agradáveis. O convidado de hoje começou fazendo história em Curitiba, mas hoje é conhecido no Brasil e em todo o mundo. Há 30 anos, ele começou um projeto cultural na capital paranaense e todos os anos acaba incentivando a cultura e a economia de diversas áreas correlatas. Ainda bem novinho, ele tirou uma ideia do papel e hoje é conhecido em todo o mundo na área artística. O Tem Conversa da semana tá no ar. Leandro Knofels, idealizador do Festival de Teatro, hoje Festival de Curitiba, diretor da Parnax, que é responsável pelo Festival de Curitiba e tantas outras iniciativas na área cultural, é o convidado da semana. Leandro, muito obrigada por estar aqui, por aceitar meu convite. Seja muito bem-vindo ao Tem Conversa. Eu que agradeço, Yara, já tinha te dito antes. Obrigado por considerar estar com você aqui. Fico muito feliz de poder entrevistar uma referência em Curitiba, na área cultural, mas uma referência em todo o país e em todo o mundo. Afinal, o festival é hoje conhecido como um dos principais festivais de teatro. Hoje já é um festival que abrange diversas áreas, mas do mundo, né? Não só do Brasil, o maior do Brasil, mas do mundo também. O festival, uma referência, eu acho que menos que isso, mas sim, o festival tem, né, como você disse, 30 anos de história. É o quinto maior do mundo em tamanho, em quantidade de espetáculos. A gente é sempre consultado por diversas instituições, todos os continentes, e sempre aqui, como você disse, tentando incentivar, promover, propor, trocar, com foco nas manifestações artísticas, especialmente as artes cênicas, tentando fazer que Curitiba e o evento sejam um eixo e um momento de encontro para todo mundo que tem algum tipo de interesse. Então eu vou voltar agora lá para 91, 92 teve 91, início o festival, mas 91 acho que as ideias foram pensadas, você tinha 19 anos na época, 18, 19, era bem novinho. Eu sou de 73, faço 50 anos esse ano, 2023, e o festival começou por causa de uma greve da Federal. Eu passei na faculdade, logo em seguida a faculdade entrou em greve, depois de 1 mês, 2 meses, e era por tempo indeterminado. E aí, como é tempo determinado, você não podia fazer nada, você não podia viajar, porque podia voltar amanhã, você não podia se comprometer com o emprego, porque, né, você não sabia se o teu horário como é que ia ser, etc. E então, minha casa sempre incentivou as artes em geral, o teatro bastante também, mas o cinema muito, o livro muito, e aí percebi que só tinha uma peça de teatro em cartaz em Curitiba, que era o espetáculo dirigido pelo Edson Bueno, New York, baseado nos quadrinhos do Will Eisner. E Curitiba, depois até junto com esses amigos que se tornaram sócios, a gente fez uma pesquisa, tinha na época 100 salas, mais de 100 salas diferentes. Curitiba continua tendo essas salas, a gente acaba não usando, mas se a gente olhar auditórios em escolas, salões paroquiais, clubes, quando a gente pensa assim em teatro, o Teatro Guaíra e a Ópera de Arame, né, o Lala Schneider e o Regina Vogue, não, a gente tem um monte de salas que estão aí que acabam não sendo lembradas, que são às vezes destinadas para um projeto específico. Aqui no Terminal do Guadalupe, por exemplo, a gente tem ali o teatro e o Padre Reginaldo transformou em estúdio, mas é um super teatro antigo, acho que dos anos 30 ou 40, tem a capacidade para 600, 700, 800 pessoas. Até Camerata Antigo, às vezes, faz apresentações lá. Então, só como exemplo de salas assim, que estão por aí, que a gente acaba nem percebendo. Mas voltando lá, então, né, a gente imaginou que tinha estrutura suficiente, tinha um público que queria e tinha uma oferta pequena. Obviamente não nesses termos, né? Não foi uma questão comercial, não teve essa sistematização época, do pensamento. Não, vamos fazer alguma coisa que ajeite, tem tanta possibilidade, não tem nada acontecendo na cidade. E aí a ideia começou desse jeito, com uma ideia que passou para o papel, que passou por um trabalho muito caseiro, baseado no bom senso. Como é que faz um festival de teatro? Vamos levantar quantas salas são, vamos ver quantas pessoas querem. Então a gente fez uma pesquisa no Rotary. E assim, você é a favor que tenha um festival de teatro? 100%. Sim! Que bacana! Não tinha embasamento científico nenhum, mas tinha um movimento para consultar
as pessoas, né? E eis que, de repente, a gente tinha um projeto e começamos a vender patrocínios, né? E o Bamerindos era um banco muito forte na época, terceiro maior banco do Brasil, patrocinava praticamente tudo que acontecia. E, na verdade, antes a gente procurou o Boticário. E o Boticário é uma empresa em ascensão, ainda não no tamanho que ela veio a ficar. Mas o dono do Boticário, Miguel Kreisner, que era uma pessoa conhecida da minha família e minha, por causa dos vínculos da comunidade judaica, ele falou para mim assim, eu não tenho o dinheiro para patrocinar todo o evento, mas eu consigo comprar uma cota. Então ele foi nosso primeiro patrocinador. Ele falou, então se vocês viabilizarem o festival, voltem aqui que essa cota vocês têm. Isso obviamente deu um ânimo. Super, né? Porque, um empresário bem-sucedido que deu esse voto de confiança, então vamos atrás. E aí chegamos no Bamerindos, todo o Brasil procurava o Bamerindos, o Sérgio Reis, que era o diretor de marketing, tinha sido eleito o homem de marketing da década pela revista Exame. A gente está falando de um tempo que revista era importante. Muito importante. Que não existia telefone celular. Não tínhamos. Quando a gente criou o nosso escritório, nossa grande conquista foi um aparelho de fax que tinha uma secretária eletrônica. Eu lembro que eu vi em alguns momentos em que você falou que foi uma grande dificuldade ali. Meu Deus, precisamos de um aparelho de fax. Porque assim, né, como é que você fala com as pessoas? Já volta a história, mas assim, um dos grandes ativos é você ter o telefone das pessoas. Hoje você vai lá, a gente tá falando do Instagram, você manda um direct e você tem acesso a qualquer um. Você quer falar com muito mais fácil. Com o Donald Trump, você escreve no Instagram do cara, capaz de responder. Se der sorte, sim. Né? Você fala com com Elon Musk, se ele se interessar pelo que você tweetou para ele, ele te responde, né? E naquela época não, ter uma agenda era um ativo importantíssimo, mas não basta ter agenda, porque primeiro você tem que ligar para a pessoa, né? E aí você liga para a pessoa e vai que a pessoa não está em casa. Então você dava sorte dessa pessoa ter uma secretária eletrônica. Aí você deixava uma mensagem da secretária eletrônica. E vai que essa pessoa vai te responder. Por exemplo, aconteceu comigo com o Antônio Fagundes. Então consegui o telefone dele. Em 92? Em 92. 91, né? Consegui o telefone dele, liguei, atendeu a secretária eletrônica e eu deixei uma mensagem. E aí, o que você faz? Você deixa um telefone, deixa o telefone, você me liga para o telefone tal, do que é da minha casa dos meus pais, ou para o escritório. Só que se ele ligar e você não estiver, vai que ele... até retornei pro cara, mas, o cara não atendeu, não ligo mais. Uhum. Né? Então, não tá interessado. Aí você sai do escritório, você fica sentado ali esperando... Você ficou? Que o Fagundes te retorne. Né? No caso dele, eu liguei tantas vezes para ele, que uma vez, quando entrou na secretária eletrônica, ele, sabe quando, naquela época, oi, tudo bem? E aí falei com ele, consegui conversar. Mas só uma contextualização de como eram os tempos, né? Sem contar que, então, para você entrar em contato com as pessoas era muito difícil. E eu tava voltando pro Bamerindos, então você acionar o Sérgio Reis, que era o cara de marketing da década. Apesar de você estar em Curitiba, o Brasil inteiro procurava ele. Ele era o maior anunciante de revista, de TV, um dos maiores de TV do Brasil. E a gente, meninos que nunca tinham feito nada profissional na vida, né? Mas fato é que, com resiliência, persistência, cheguei a dormir várias vezes na sala na antessala dele, porque também hoje, né, por exemplo, a gente tá aqui nesse prédio, você chega, você tem que dar um crachá, você tem que dar um documento. Antes não, você chegava... Tem que tirar foto. Você chegava lá no Bamerindos e você queria falar com o Sérgio Reis. Tá bom, vai lá. Era assim mesmo? Era assim. Não acredito. Você não assistiu aquele documentário dos caras que cruzaram as Torres Gêmeas, do equilibrista lá que vai na corda bamba? Eu acho que não vi. Isso foi nos anos 70. E eles entraram nas Torres Gêmeas desse jeito. Uma turma entrou de um lado, outra do outro, jogaram a corda. E fizeram ficaram escondidos lá de noite. E no amanhecer do dia seguinte, o cara ficou lá e ele fica lá com a vara. Outros tempos, né? Então, por mais que a gente acabou de comentar, né? É muito mais fácil você chegar a qualquer pessoa hoje pela internet, né? Ao mesmo tempo, se você fisicamente quer tentar esse contato, você também não consegue. Também não consegue, difícil, exatamente, né? Mas a Sueli era a secretária que trabalhava com o Sérgio Reis. E ela ficou condoída pela minha situação, de não conseguir falar com ele. E ela chegou a me avisar, olha, ele vai no aeroporto, ele vai viajar para São Paulo hoje. E era super difícil viajar, né? Mas como só tinha um voo por dia, era fácil saber
que ele tava lá. Eu cheguei aí pra São Paulo pra tentar sentar do lado dele pra conversar com ele. Não acredito, né? Sim. Comprar passagem. E era uma super grana, né? Você comprar uma... Nem sei como é que era, não tinha cartão, não sei, não me lembro como é que foi, mas eu cheguei a fazer isso. Mas fato, enfim, que consegui falar com o Sérgio Reis. No avião ou aqui? Daí, aqui. Né? E aí, o Sérgio é meu amigo até hoje, um bom amigo, né? Eu falo que ele é meu padrinho profissional porque ele acreditou também, assim como o Miguel, ele acreditou em mim. E ele ficou muito do lado nesse festival, mas já volto a isso, né? E o Sérgio é um cara muito inteligente, com uma memória fantástica, não à toa foi eleito o homem de marketing da década. E o Sérgio fazia a reunião assim, olho fechado. Então até que enfim ele me atendeu, e ele não anotava nada, escutava tudo. E aí eu comecei a mostrar, né? Ó, o festival é importante para a marca, patrocinar, não sei o que. Ele falou, olha, com todo respeito, isso você não precisa me explicar. Se eu não soubesse disso, eu não estava aqui. Me diz aí o que você quer fazer, né? Não é assim que pode começar com outra introdução. Isso aí eu já parte conheço. Aqui eu já sei. Blá, festival tá, ok. E aí, o projeto ficou lá no Bamerindos e a gente esperava, né? Vai acontecer. E a Federal ainda em greve, eu acho. Durou uns 6 meses essa greve. Até que o meu tio, Simão, é primo da Marta, que é a esposa do Maurício, que era o presidente do banco. O que aconteceu foi, quando a gente esperava, a gente foi continuar trabalhando. Então, a nossa ideia era fazer 10 espetáculos em 10 dias, as 10 maiores bilheterias do Brasil no Teatro Guaíra. Esse era o modelo do Festival de Teatro de Curitiba. É isso que vocês desenharam, Isso que a gente desenhou. Nessa ideia, legal. E nesse intervalo, a gente foi então reservar o Teatro Guaíra. E quem tocava o teatro era o Oswaldo Loureiro, que faleceu recentemente, no governo Requião. E o Requião tinha uma disputa política com o Zé Eduardo Andrade Vieira, que era o dono do banco. E aí, quando a gente foi lá reservar o teatro, a gente falou com o diretor do teatro, com o Oswaldo Loureiro, e ele falou, tá, mas como é que vocês pretendem fazer isso? Aqui é caro. Como é que vocês vão pagar? Eles vão pagar. A gente tá conversando com o Bamerindos para fazer o patrocínio. Ele falou, olha, tem uma indicação aqui de se tem Bamerindos, não tem Teatro Guaíra. E aí, no almoço de família, eu comentei isso com o meu tio Simão, que comentou isso com a Marta, que comentou isso com o Maurício. Não, e a Marta ligou direto pro Sérgio, porque era a esposa do presidente do banco, que se conheciam e tal. E aí o Sérgio me ligou pro meu tio Simão, né, porque falou assim, aquele menino que veio aqui, como é que eu acho ele? E um menino mesmo, né? 17 anos, né? E aí ele falou, meu tio me ligou, falou, diga pra ele pra vir aqui amanhã, sei lá, 7h30 da manhã, lá na Vila Auer. E eu fui lá, e de novo mais um chá de cadeira esperando ele dormindo na recepção. Até que lá pelas 11 ele me chama, então, como é que é essa história aí? Do teatro. Não, é isso. Então, ó, você consegue o teatro, você tem o patrocínio. Mas o Teatro Guaíra ou um teatro ele pediu? Eu não sei dizer. Não sabe. Não sei dizer na época. E aí o Jaime Lerner era o prefeito, e também pelos vínculos da comunidade judaica, tinha bastante acesso a ele, bem desde antes, assim. Meus pais moram no prédio em que 2 irmãos do Jaime moravam. E eu sou próximo da família desde, sei lá, 8, 9 anos. Eu jogava xadrez com o seu Félix, que é o pai do Jaime Lerner. Você jogava xadrez? Eu jogava xadrez com ele. Você ganhava? Algumas vezes sim. Eu disputei torneios aqui, jogava bem xadrez. Agora não jogo mais. Não dá tempo, né? Mas tá ensinando teu filho a jogar? Teus filhos jogam? Meu filho, essa geração é muito impaciente, né? Começa a explicar o movimento do peão, o movimento do cavalo. Ele quer aprender, mas quando ele tem alguma dificuldade, não quero mais, papai. Não sei, falei, calma, Guilherme. Mas enfim. Vai chegar a hora de Tomara, também. Eu acho muito legal o xadrez. E aí... E o Jaime Lerner? Então, eu liguei pra casa, né? Pra casa do Jaime. Naquela época eu chamava de tio Jaime ainda. Foi uma dificuldade pra deixar de chamar de tio Jaime pra Jaime, mas consegui. Falei, queria falar com você. Ele falou, tá bom, pode falar. Eu falei, não, pessoalmente, então tá, vem aqui em casa. Eu falei, mas é uma coisa da prefeitura. Ele falou, então tá bom, então vai lá, sei lá, tal hora, tal dia. E o Jaime fazia umas reuniões tipo partida simultânea de xadrez, sabe? As pessoas ficavam umas baias, assim, e ele ia com, sei lá, 2, 3 assessores, sentava, qual que é o teu assunto? Eu quero, sei lá, que tal o terreno vira uma praça, exemplo, vira uma praça, sim. Sei lá, o que as pessoas falavam com ele.
onde é que é, tal? Daí ele falava para o assessor, então você fala com esse aqui, ok, tá, tchau. Passava para a próxima reunião. Aí era assim, o método dele. Super rápido e super resolutivo, né? E daí ele chegou, e daí eu me lembro até que ele riu e falou assim, diga. Eu falei, tio Jaime. Ele falou, não, aqui eu não sou tio Jaime, porque eu sou o Jaime. Né? Ele, Jaime, a história é a seguinte, né? Tanto tempo, a gente tá pensando em fazer um festival, e não sei o que, blá, 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 blá. Tem a possibilidade do patrocínio do Boticário. O Bamerinos falou que sim, mas a gente não tem teatro. Ele falou, tem um projeto, sabe onde fica o Parque das Pedreiras? Eu falei, não, lá no Pilarzinho. Não conheço. Então lá tem 2 pedreiras desativadas, uma eu já fiz uns shows, tem uma menor que tem uma ideia de fazer um anfiteatro. E esse projeto estava aqui arquivado, eu deixar para o meu sucessor, mas já que vocês vão fazer esse festival de teatro, eu vou vou antecipar essa obra. Daí ele desenhou num guardanapo, infelizmente esse guardanapo, eu não sei, ele ficou, se perdeu, porque você estava tomando água aqui, assim, tinha um guardanapinho, pegou um guardanapo, desenhou e tal. E aí ele falou, ok, vou construir um teatro. E aí, maravilha, então para mim tá resolvido, né? Daí liguei pro Sérgio Reis e falei, tá resolvido. Temos o teatro. Temos o teatro. Não, como assim? Não, ele tá sendo Vai ser construído. Né? Isso era, sei lá, agosto, e o festival teoricamente seria em março. Daí o Rafael Greca... Quando eu vi essa história, eu achei que era até como se fosse uma figura de linguagem. Não, o teatro foi construído para o festival, mas então foi construído mesmo. A ópera de arame. Literalmente construído. Tanto que quando ele inaugurou, ele tirou lá o pano verde que eu tenho até hoje. Desculpe. E aí me deu um abraço, me deu um beijo, falou, esse teatro eu fiz pra você. Muito legal. Aí, no começo da nossa conversa, eu digo que o cara é conhecido em Curitiba, no mundo... Curitiba sim, no mundo não. No mundo também, Leandro. E que mudou a história de fato, aí você começa a contar a história. Você diz que eu tô exagerando, Leandro. O evento né? E aí, uma série de coincidências, assim, porque positivas, né? Então daí o Bamerinos pegou e falou assim, então tá. Daí o Constantino Viaro, que depois foi também presidente, já tinha sido diretor do Teatro Guaíra, uma personalidade muito ativa nas artes e na cultura, ficou responsável dentro da prefeitura por tocar essa obra. Então a gente foi lá, avisou o Bamerinos que ia ter um teatro. Como assim? Não, só ligar pra prefeitura, eles vão confirmar essa história. Daí meu pai falou assim, como assim construir um teatro? Eu falei, já me falou que foi construído, mas tá bom, tá resolvido, né? Mas, não, vai ter, tá bom, vai ter. E a gente fez esse festival sem um contrato assinado. O Bamerinos falou que ia patrocinar, patrocinou. E na verdade, quando o Bamerinos fechou o negócio com a gente, ele trouxe um dinheiro a menos, né? Depois a gente foi construindo junto, eu também já volto para essa história, mas para não perder o gancho. Então, não me lembro o valor que foi, mas sei lá, o Bamerinos ofereceu 1/3 daquele valor. Então ele fez a conta, o dinheiro do Bamerinos, mais o dinheiro do Boticário e tal, então fecha. E daí, como eu que tinha criado o vínculo com o Sérgio, eu também liguei para ele. Agora ele já me atendia, a Sueli já me passava a ligação. Já não precisava ficar dormindo na sala. Não precisava ficar dormindo na sala, a coisa estava rolando, né? E eu liguei pro Sérgio e falei, Sérgio, a gente tá aqui reunido na casa dos meus pais, a gente fez a conta, não fecha a conta, a gente não vai conseguir fazer. Ele falou assim, faz o seguinte, faz esse festival com esse dinheiro. Se faltar, você volta aqui, você me fala, eu pago a diferença. E de novo, tudo na confiança, na palavra... De alguém que até então você não conhecia, né? Não conhecia, exatamente, né? E aí eu falei com meu pai falou isso. Você falou isso? Bom, tá bom, se você confia... Você tá doido, Leandro? Você confia? Confio. E aconteceu isso, a gente fez o festival, acabou o dinheiro, voltei lá, e aí já era no Palácio Avenida, e falei, Sérgio, você falou que tinha... Quanto faltou? Tanto. Tá bom. Demorou 2 meses e ele quitou. E esse dinheiro era pra fazer o quê? Pagamento de quem veio, da estrutura toda? Pagava o festival, era uma época, tempo que a gente fazia todas as contas em dólar. Eu me lembro que a refeição, a gente tinha uma conta que era $3. E era mais ou menos o preço do ingresso, assim, $3 o ingresso também. Era tudo dolarizado em 1991, né? E a gente não fez pensando, hoje é a minha empresa, faz isso, né, minha atividade profissional, mas a ideia não era fazer isso. Então, nesse orçamento tinha um salário pra gente trabalhar. E isso, né? E como deu certo, e por que deu certo? Então a gente foi indo e tal, e era anos Collor, quando tinha fechado todos os equipamentos culturais, Embratur fechou com físico de dinheiro e tal. Então não tinha um desalento enorme em relação ao futuro do país, economia super instável, toda dolarizada, não tinha nenhum patrocínio público. Claro, tinha a construção do teatro, mas dinheiro para fazer o evento, não, né?
E também aconteceu o seguinte, o Cacá Rossetti tinha feito em Nova York um espetáculo que ficou muito famoso, que foi O Sonho de uma Noite de Verão. Ele ganhou uma grana no festival lá para produzir esse espetáculo. E tinham lá as fadinhas peladas que surgiam dentro, a partir de um elevador embaixo do palco. Então, uma cena tal, quem conhece o texto, né, na floresta tem os duendes e as fadas, né? E as fadas apareciam nuas no Central Park em Nova York. E foi um super sucesso o espetáculo, assim, foi matéria da Veja, matéria, né, de novo, repercussão do que repercutia na época, né? Sim. E aí viralizou, é como se na linguagem atual. Né? Exatamente. E aí ele tinha uma dificuldade de trazer espetáculo para o Brasil por alguns motivos. Primeiro pela questão do elevador, a técnica cênica que ele precisava, que existia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mas como tinha as fadinhas nuas, o Teatro Municipal não permitiu que ele se apresentasse lá, o que também gerou mais buzz para o espetáculo, né? E aí a gente convenceu o Cacá a fazer o espetáculo aqui, abrindo o festival. Então juntou um festival de teatro num centro deslocado do então Centro Cultural do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Que hoje Curitiba é referência, mas em 92... Não, era completamente, assim, dizer, Porto Alegre, era um interior. Belo Horizonte, sim, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife, eram muito mais efervescentes do que Curitiba na época, né? Inclusive como referência para fora fora daqui. Inaugurando um teatro com patrocínio privado, com pessoas, né, jovens que nunca tinham feito nada voltado à área, isso chamou a atenção das pessoas daqui também e fora daqui. A gente tinha 25 mil ingressos para vender, a gente vendeu todos os ingressos. Uma coisa impressionante. E sem internet, né? Como a pesquisa do Rotary estava certa? Estava certa, é verdade. O pessoal estava interessado no festival de teatro. É mesmo. Não tinha pensado, não tinha feito essa associação. E daí, a coisa aconteceu muito maior do que a gente podia esperar, né? Fazendo com que, inclusive, o Bamerindos se comprometesse com o próximo evento. E nunca a ideia foi fazer mais um evento. O festival acontece em março, porque o Rafael Greca, atual prefeito, era vereador, e Curitiba ia fazer 300 anos em 93. A gente estava em 91. Então ele falou, faça alguma coisa para os 300 anos de Curitiba. A gente escolheu março para que fosse na data do aniversário. O que coincidiu, na época, hoje não acontece mais isso, para o início da temporada teatral. Os espetáculos começavam depois do carnaval e perduravam o ano inteiro. Hoje as temporadas são muito mais breves assim, e começam a qualquer momento. Então, em algum momento também, o festival foi um lançamento da temporada teatral no Brasil. E a gente trabalhou muito com estreias nacionais, que também era muito difícil de acontecer fora dos seus... do eixo, né? E isso também, durante a década de 90, trouxe bastante projeção. E aí, enfim, como a coisa ficou maior do que a gente podia imaginar, a gente teve que correr atrás, com informação, com técnica, com... Você fazia nessa época administração? Estudava administração na Federal. Na Federal. E em 92 eu já tinha planejado, 2 anos antes, que eu ia ficar morando um ano fora. Eu fui para Israel. Então terminou o evento, peguei o avião e passei o ano lá. Voltei, meu sócio tinha ficado aqui e tinha organizado essa segunda edição do Era festival. Você e mais 5 ou mais 4? Eu e mais 4. Mais 4, vocês depois eram viramos eu e mais 3, depois eu e mais 2. E aí em 2008 eu fiz o primeiro festival sozinho. Estou então há 15 anos fazendo o festival como sócio, só eu. Mas daí em 2018, estava te contando também, a Fabíola Bonapassini, que foi a menina que começou trabalhando na Parnax como apoio de bilheteria, aquelas pessoas interessadas que leem todo o guia, que sabem tudo, e quando alguém chega e pergunta uma opinião, está super embasada para informar. A Fabíola começou a trabalhar com a gente no festival, e depois veio trabalhar no escritório, e depois foi assumindo. Em 2018, ela se tornou minha sócia, e desde então ela vem assumindo funções no festival. Antes da pandemia, 2020, já era para ela ter assumido a direção do festival. A gente já assinou juntos a co-direção. A intenção era que 21 ela já assumisse, mas aí veio o tsunami todo, a onda fechou na nossa cabeça e adiou um pouco
esse período. Então, ano passado, 22, a gente assinou essa codireção e esse ano eu não queria. Eu queria que ela fosse, mas ela é muito gentil, muito generosa e ela insistiu para que a gente assinasse juntos. Mas hoje, eu só assino, tô lá de bonito, como né, diziam antes. Quem trabalha, quem tá na lida dos espetáculos e contatos e contratos e tá antenado o que está acontecendo, por exemplo, abertura desse ano. Você estava lá, Yara? Eu estava no Guaíra, né? No Guaíra. Fui no espetáculo o Hamlet, né? Uhum, A Fabiola. A Fabiola achou o espetáculo. A Fabiola chegou para mim e disse: eu vi um espetáculo emocionante, olha, peruano, incrível. foi legal, né? Nossa. Peruano, né? Atores portadores de síndrome de Down, mas é muito alegre, é para cima e tal. Muito provocativo também em vários momentos, Super, mas né? sem essa vontade, talvez, de ser. E sem apelativo, né? Nossa, eu falei muito isso durante o festival, que assim, não é porque eles têm síndrome de Down que eles estão abrindo, é porque o espetáculo é bom. É excelente. Né? Nossa, até me arrepio porque eu lembro e foi realmente realmente os atores portam síndrome de Down, mas não é por isso que é o espetáculo que a gente escolheu, é porque é um espetáculo muito bom para abrir o festival. E esse olhar foi da Fabiola. E ela falou pra mim, então, o que você acha? Eu falei, cara, se você acha... Ela falou, não, assista no vídeo, não sei o quê. Eu assisti no vídeo, achei muito menos impactante do que ele é, de fato, mas achei realmente podia ser, e aconteceu. E as pessoas me cumprimentavam pela escolha do espetáculo, mas não fui eu, foi ela. Foi a Fabiola. Foi a Fabiola. Então, obrigada, Fabiola, foi demais mesmo. Eu fico assim, um pouco mais à distância, como mais um conselheiro, afinal, claro, tenho mais anos de atividade do que ela, mas hoje ela está à frente e traz um olhar muito mais fresco, muito mais atual do que eu estava trazendo. Mas me perdi um pouco, mas voltando ali para 92 contando a história. Então o que aconteceu foi isso, o evento acabou acontecendo muito maior, né? O público ficou impactado tanto que comprou todos os ingressos, o meio teatral ficou embasbacado, porque tinha um teatro, na verdade foram 2 teatros inaugurados. Música, né? O Canal da Música também, a gente precisava de um outro espaço, não tinha, tal, voltei pro Jaime, ele falou, ó, já te dei a ópera do arame, querido. Ele falou o seguinte, ó, tem um terreno, tem um imóvel que a Caixa quer passar pra gente, pra prefeitura, só que ali tem uma situação legal e tal, que não dá pra passar. Agora, se vocês invadirem... É mesmo? Foi assim. Ninguém, acho que não vai dar tempo de ninguém questionar nada, porque tá num limbo. A Caixa não quer pra ela, a prefeitura ainda não pegou, e não sei o quê. Não é de ninguém. Porque a gente precisava, tipo, um barracão, e lá tinha altura, lá como tinha sido estúdio de TV, né? Sim. Tinha altura, tinha área. Lá, o teatro também. E a gente montou espetáculos que eram que não utilizavam salas tradicionais de teatro, 3 espetáculos lá. Enfim. Foram 14 nesse primeiro festival, 14, né? 14. 12 em salas de teatro e 2 na rua. O Grupo Galpão fez os 2 na rua. Os teatros eram Ópera de Arame e Canal da Música. Ópera de Arame, Canal da Música, Teatro Paiol, Reitoria, Sesc da Esquina. Que bacana. E a rua foi o Largo da Ordem e a Rua 15. Não vou lembrar de todos os espetáculos, mas a gente fez a Comédia da Esposa Muda do Grupo Galpão na rua, que também... Então isso também impactou, porque... Na rua, né? Você fazer um espetáculo em Curitiba, na segunda-feira em Curitiba, naquele tempo, era uma coisa... Nossa, peça segunda-feira, que coisa... Quem vai assistir? Era só final de semana, né? Exatamente, e teve tanta programação naquele ano, tanta programação, que a Gazeta do Povo lançou o Caderno G, a edição 0, a edição 1 do suplemento cultural, que era semanal na época, começou com a programação do festival. Eu não sabia disso. A primeira vez que eles destacaram um caderno para cultura e chamaram de Caderno G, na verdade chamava Cultura G, antes de que seja Caderno G, foi lá porque você tinha programação cultural, acho que a Gazeta tinha dois cadernos, né? Um era as notícias em geral e o outro era os classificados. Sim. Assim que eles encadernavam. E nesse que tinham as notícias, não tinha uma área de... Acho que tinha uma área de cultura. Uma editoria ali. Editoria de cultura, mas era uma página que basicamente colocava programação. Como era muita programação... Teve que fazer uma parte. Então o Zé Carlos Fernandes e a... Zé Carlos foi um professor. Foi um professor, cara, sensacional, maravilhoso. Né? A editoria era a Ana, né? A Ana da Gazeta. O Zeca, acho que era o editor, ou o Paulo Camargo na época. Mas a editoria é super forte, assim, com a Maria Ângela Guimarães e tal. E, enfim, a Gazeta lançou o suplemento cultural
por causa do festival. De novo, eu falei que você mudou o cenário cultural, mas puxando Não, a eu economia acho também. que o festival deu essa impulsionada sim, porque o que a gente fez foi proporcionar muita troca. Então hoje, se a gente faz aí um levantamento dos atores que estão né, ou na Record, ou na Globo, nas grandes produtoras de conteúdo da teledramaturgia, ou mesmo no streaming, você vai ver muita gente de Curitiba. E isso há 30 anos não acontecia. Realmente não tinha. Então eu acho que o festival tem um papel importante aqui. Por quê? Porque ele permitiu que as pessoas reconhecessem seus talentos, ele permitiu que as pessoas fossem vistas, trocassem e aproveitassem esse encontro para catapultar suas carreiras. E também trouxe para cá referências que impactaram essas carreiras, né? Por exemplo, eu acho, mas é absolutamente percepção minha, não tem nenhuma ciência no que eu vou dizer, mas morreram agora Zé Celso Martinez Corrêa e Aderbal Freire Filho. E eu li matérias que as pessoas precisavam explicar quem eles eram. Tudo bem que eu estou na bolha, mas eu acho que Curitiba, proporcionalmente, sabe muito mais quem é Zé Celso Martinez Corrêa, né, por causa desses anos todos de contato que o festival proporcionou, porque ele só veio para cá por causa do festival, do que qualquer outra metrópole que não seja São Paulo ou Rio de Janeiro. E vale a mesma coisa para o Aderbal Freire Filho. Então, acho, por exemplo, que o Geraldo Thomas, meu amigo Geraldo Thomas, é muito mais personalidade aqui do que ele é em Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife, centros que têm o mesmo tamanho e a mesma pujança cultural que Curitiba tem. E eu acho que a vinda dessas pessoas para cá teve um impacto muito positivo na cena toda. E então, sim, eu acho que o festival é um elemento muito importante, e até pela sua perenidade, né? São 30 e tantas edições contínuas, com exceção da pandemia. Tem esse papel importante. E acho também que ele trouxe uma outra questão, né? Que a questão, eu acho que a autoestima é o maior ativo que uma pessoa pode ter, é a autoestima. Antes de ter recurso financeiro, patrimônio, ter educação formal, eu acho que a autoestima é o elixir da vida, né? Eu até falo com a minha esposa assim, que a primeira coisa que tem que deixar para o Guilherme é a autoestima, depois a gente faz educação, etc. E eu acho que o festival contribuiu e contribui com a autoestima da cidade. Acho que muita coisa começou depois, inspirada no festival. Eu acho que Curitiba tem uma ocupação das ruas que não existia de jeito nenhum há 30 anos. Acho que Curitiba tem um consumo do que é produzido aqui, seja nas artes, seja a gente está falando da gastronomia, né? Seja nas cervejas artesanais. A gente tem uma questão cultural brasileira que é muito forte, né? Que é o seguinte, o importado, ou produto tipo exportação. E isso é antropológico, porque, pelo que eu li, isso vem do Brasil colônia. A corte não permitia que tivesse, que nada fosse produzido industrialmente aqui. E também a corte levava o que era melhor para a corte. Então, produto tipo exportação, porque era bom mesmo, vou levar lá no Brasil Portugal. Colônia, estou falando de 300, 400 anos atrás, levava para Portugal, e que só o que era o tecido bom era o importado, porque aqui não tinha condições de fazer isso. E a gente, incrivelmente, a gente tem isso até, carrega, né? Como é o... Vai chover. Tá fechando. Como é o aspecto cultural, como ele é até hoje importante, né? Você vê o que a gente está plantando para daqui a 400 anos hoje. Então, Curitiba sempre teve essa coisa do artista plástico. Eu acho que teve assim uma onda até os anos 70 que se consumia, por exemplo, muitas artes plásticas daqui, valorizava toda aquela geração, Fernando Veloso, Jair Mendes, etc. Depois a gente teve o que daqui valia menos, mesmo com grandes artistas como Zimmermann e etc. O Juarez Machado precisou ir para Paris para ser reconhecido, para a gente comprar aqui, para valorizar. E aí eu vejo, a partir dos anos 2000, acho que os anos 80 e 90 foi um ano, minha percepção de novo, sem nenhum tipo de embasamento científico, né? E a partir dos anos 2000 a gente começou a voltar a consumir a música que se produz aqui, porque se pega nos anos 80, a gente tem um bom, né, sei lá, Engenheiros do Havaí, a gente tem Recife, Chico Sainz, a gente tem Belo Horizonte, Skank, sei lá mais quem, Patufu, etc. Rio e São Paulo nem se fale. Salvador a gente não tem rock, mas a gente tem o
o axé. Quem daqui aconteceu? Porque, obviamente, essas bandas todas aconteceram primeiro nas suas cenas. Sim. Então, eu acho que aconteceu, assim, um momento de depressão em relação à valorização do que era local aqui, nos anos 80 e 90, que começou a se recuperar a partir dos anos 2000. E eu acho que e hoje eu vejo, né, a gente tem orgulho do Celso Freire, do Beto Mandaloso, da Manu Bufara e de tantos outros, só colocando eles como gente que eu tô lembrando agora, pelo amor de Deus, não tô tirando outros, né, a gente tem orgulho de levar as pessoas que vêm de fora nos restaurantes daqui, tem esses caras aqui, são sensacionais. A gente tem orgulho de tomar cerveja artesanal feita aqui. Feita aqui também. A gente consome o artista plástico local que está aqui, sei lá, André Mendes, por exemplo. André é um cara que vive da arte, como tantos outros. E o teatro local, eu também acho que a gente começou a gente tem aí a Arte e Letras publicando autores daqui. E o teatro local também passou a ter uma melhor percepção. Ele continua tão bom quanto, ou até melhor, mas a percepção, né, o valor percebido pelo público, eu acho que mudou, e eu acho que o festival tem um papel importante nessa recuperação dessa autoestima. Sem contar que eu acho que um evento, qualquer que seja ele, seja, sei lá, a festa do porco no rolete, a festa da uva, a festa do caqui, porque isso também é antropológico. As festas das colheitas vêm a partir de quando o homem deixou de ser nômade, se celebrava a colheita. Perfeito. Né? E as comunidades se celebram e enfim, né, o tempo quando eles param de trabalhar, porque não se parava. E aqui a gente repete ali o nosso antepassado recém-saído da caverna, de certa forma, do mesmo, né, repetindo um padrão. Então, eu acho que festivais que celebram, como o Festival de Curitiba pretende fazer, celebram a cidade, o encontro, a criatividade, a troca, a ocupação, isso traz essa autoestima, e acho que isso inspira. Porque quando a gente começou lá em 92, não tinha nenhum tipo de festa local, não tinha nenhum tipo de ocupação urbana, né? Não tinha nenhum tipo de feira para que se trocasse. Feiras comerciais aconteciam bastante aqui, até no Parque Barigui. Então assim, olhando, né, em retrospectiva, eu acho que sim, o festival tem essa parcela, e não é o responsável de maneira nenhuma, mas ele tem essa parcela de contribuição, e tem essa parcela de inspiração para muita gente que se mudou, né? Muita gente pessoa física, e mudou muita gente pessoa jurídica, né? Com essa profusão de diversos eventos que acontecem aqui semanalmente, que faz essa cidade efervescer desse jeito que hoje está efervescendo. E inspiração, você fala sobre essa inspiração e como o festival... Leandro, você está aqui para falar. Você é o convidado de honra. Mas você fala dessa inspiração, e o festival, ele teve início, aí pelo que eu entendi também, por essa necessidade que talvez na sua vivência pessoal, poxa, como é que não tem outras peças passando em Curitiba se tem espaço? Sim. Mas ele foi crescendo, aliás, são 30 anos, e hoje ele é um multifestival, não sei se vocês chamam dessa maneira, mas é um festival de muitas artes, né? Enfim, muitas linguagens envolvidas. E também teve inspiração de outros lugares. Você disse que ficou um ano ali, ainda muito jovem, morando em Israel. Você estudou também no Reino Unido, né? Sim. E existe também a própria inspiração do Fringe do festival, que é feito em Edimburgo, né? Que aconteceu do seguinte jeito. Tá chovendo já. Tá chovendo, né? E bastante. É inevitável, né? Do jeito que ficou preto. Do sexto ou sétimo ano do festival, surgiu um convite do Festival de Edimburgo, que eu não sei como eles souberam da gente. Na verdade, aconteceu o seguinte... Tá vendo como ele é conhecido mundialmente? Aconteceu o seguinte... 6 anos de festival. Um dia que apareceram 2 canadenses aqui, e eu acho que eles mandaram um fax, alguma coisa assim, e disseram que eles eram de Montreal e Toronto e estavam vindo conhecer o Festival de Teatro de Curitiba. E um deles chama Alain Parré, que ele agora se aposentou, mas ele criou e dirigiu por muitos anos uma feira bienal de artes em Montreal, onde, imagina uma feira de supermercado, onde as pessoas têm os seus produtos e querem colocar na gôndola, que é a mesma coisa. Espetáculos que vêm na época com um videocassete, com uma pastinha,
dizendo, eu tenho o circo tal, eu tenho a dança tal, tenho a ópera tal, e quero circular. O Brasil tem uma característica que é diferente dos países anglo-saxões. Saxões ou saxãos? Anglo-saxões. Né? Vamos procurar? Vamos. Mas você vai falando e eu procuro aqui. E basicamente, no Brasil, essas diversas salas de teatro que eu te falei que existem, elas são um apêndice de uma associação. Anglo-saxões. Né? Saxões. Ou saxônicos também. Ok. Então, dá pra gente utilizar. Ok. Então, assim, o teatro da escola, o colégio estadual, por exemplo, tem uma super sala bonita, pouco utilizada para fora, muito utilizada pelos alunos, mas poderia abrigar são quase 1.000 lugares na sala do teatro do colégio estadual, com uma entrada exclusiva. Você não precisa passar pelo colégio para entrar no teatro. Que bacana. Aquela rua ali de trás do passeio público. É uma rua difícil assim para pedestres, etc., mas não deixa de ter um acesso exclusivo para aquela sala que hoje não é aberta para o público em geral. E a característica das salas é mais ou menos essa. É da igreja, do clube, é da escola, ou é da prefeitura ou do governo do estado. Ou seja, não tem... Aqui em Curitiba, eu vou dizer, a gente tem o Lala Schneider, a gente tem o Regina Vogue, que são salas comerciais, e tem mais algumas, mas enfim, dirigidas por pessoas que precisam fazer com que aquela sala aconteça. Nesses países, não. O teatro é uma sala, é um comércio. Então, de manhã ele precisa fazer uma palestra, de tarde ele precisa alugar para ensaiar, de noite ele precisa apresentar, ele tem o bar, ele tem a lojinha, ele tem a empresa que vende ingresso, a famosa taxa de inconveniência, que, né, tem que pagar, né? As pessoas pagam. E essas pessoas e esses teatros precisam programar suas salas para que tenha realmente essa vida, porque se não tiver atividade, não tem faturamento. Então, é comum que as artes estejam inseridas no contexto econômico comercial também. Faz parte da rotina. Faz parte da rotina. Preciso achar aquele espetáculo brasileiro, porque o Brasil, desculpa eu estereotipar, mas enfim, vou trazer um samba, e esse samba vai atrair um público X, e é excelente para minha terça-feira. E o cara vai lá e leva. Enfim, e apareceram esses dois canadenses, um diretor do Festival de Toronto, Don Shipley, e o Alan Parré, que dirigiu o Sinars, e vieram para cá e se encantaram com o que viram. E viram uma certa precariedade. Mas vocês não têm um encontro entre os diretores? Vocês não fazem esse comércio? Não, eu não sabia que funcionava assim. Bom, mas vocês não sabem que o festival serve também para as pessoas virem programar a sua sala? Que salas? Aqui né? É diferente. Tem outros festivais do mundo. Que festivais? Então, basicamente, através deles... Veja, não tinha Google. Né? Você quer pesquisar sobre um festival, você vai lá na biblioteca pública. Exato. E pega os livros, pega as enciclopédias e vê festivais de teatro no mundo. Esse era o mundo, né? E enfim, e aí, né, eles me contaram do Festival de Edimburgo, que é o maior do mundo, e surgiu, acho que através deles, um convite para que eu conhecesse o Festival de Edimburgo. Então fui lá e fiquei encantado com o que eu vi. E o Festival de Curitiba... É em agosto que acontece também. Agosto, tá acontecendo agora começa. Bacana. E o Festival de Edimburgo, ele é a soma de 15 ou 16 festivais diferentes. Tem festival de bandas marciais, tem festival de livro, festival de cinema. As universidades de Edimburgo lançam os seus artigos científicos e as suas propostas durante o Festival de Edimburgo. A Dolly foi apresentada, sabe a ovelhinha clonada? Sim. Ela foi apresentada durante o Festival de Edimburgo, porque a cidade tem 500 mil habitantes e durante o festival fica com 1 milhão de habitantes. Ela dobra a população por causa das artes. Sempre desse viés, ele foi criado em 47 para atrair turismo. Foi criado o Festival Internacional de Edimburgo. Essas salas, esse comércio artístico, criou o Fringe. Já que tinha um festival internacional, vamos nos associar aqui, vamos fazer uma programação intensa nesse período. E chamaram de Fringe, que significa franja. Eu fui lá e vi aquilo. Aqui a gente já tinha um negócio chamado programação associada. A gente pegava o que acontecia nos bares, tal, o cara vai tocar no bar tal, programação associada. Mas eu vi lá, tem uma cara, tem uma roupa, tem um marketing em si. Programação associada parece coisa de órgão público, né? Não tem charme nenhum, não tem carisma, não tem nada. Precisa um nome melhor, né? E daí... Mas como é que funciona? Não, tem pelo menos uma estrutura. Então o festival assumiu isso. O festival pegou essas salas que ficam, né, fechadas, porque esses teatros são caixas esperando que alguém tome uma atitude. A gente pegou algumas salas
preparou essas salas com o mínimo de refletores, com o mínimo de equipamento de som e etc. E falou, espetáculos venham. Pelo menos aqui você não vai... Eu te dou alguma coisa. E aí no primeiro ano do festival a gente conseguiu trazer 7 espetáculos que vieram com essa proposta, e esse ano passado foram, sei lá, 400 e tantos. Em 20 e tantos anos cresceu 30 vezes. Não, 60 vezes, né? 60 vezes. A quantidade de espetáculos. Mas claro que tem companhias que apresentam vários espetáculos, todo mundo, os artistas. E então, né, começamos a beber dessas inspirações fora. Eu falo que o Fringe foi ele não foi copiado porque ele foi adaptado, mas a ideia foi copiada. A inspiração, sim. Né? E muita coisa aconteceu assim. E daí no Fringe começou a aparecer comédia stand-up. E o Diogo Portugal perguntou, mas por que a gente não faz um festival só de comédia stand-up? Falei, putz, será? Não, tá acontecendo, tá bombando e tal. Criamos o Risorama. Porque aí veio o caos, né? Era muita opção, as pessoas não sabiam como fazer. Então vamos tentar direcionar. Segmentar. Então foi uma coisa meio orgânica, assim, acontecendo. Aí, desse ano que eu fiquei na Inglaterra, 2004, 2005, fiz meu mestrado lá, eu vi os festivais gastronômicos. Voltei pra cá, procurei o Celso Freire, falei, Celso, vamos lá, colocar chefe. Ele falou, chefe em barraquinha? Tipo, isso é super, né, super comum hoje. Mas juro que ele falou isso. Claro. Sério, chefe na barraquinha, mas tem estrutura? Eu falei, cara, lá eles fazem. Tinha o Jamie Oliver, tinha o Gordon Ramsay, tava todo mundo lá. Legal. No Regent Park. Falou, cara, mas como é que funciona? Eu falei, eu acho. A gente chama eles, paga um cachê e onde vai fazer? Eu falei, lá no Museu do Olho tem uma cozinha. Ninguém fazia evento no MON naquela época, ninguém. Não tinha essa coisa do parcão, não tinha essa coisa da... Nada. No começo dos anos 2000, né? 2008 a gente fez o primeiro Gastronomix. Ele falou, pô, cachezinho, museu, Curitiba, é meu aniversário, vou chamar meus amigos, eu já faço uma festa. Vamos lá. E a gente fez o Gastronomix. E foi, um super impacto. Até hoje. Até hoje. Mas assim, hoje virou mais comum, é mais um evento gastronômico. Tudo bem, a gente está se diferenciando na qualidade dos chefes, da estrutura, etc. Mas naquele momento, a sacada ela era maior do que a execução. Entendi. Sério, que vai ter o Bassolé na barraquinha? Sério, ele é amigo do Celso. Que massa, né? Então, assim, o festival foi acontecendo, e daí foi virando, como se disse, multilinguagens. O festival está aberto para que qualquer um que propõe alguma atividade venha junto. A gente não quer ser o proponente, né, o cara, a pessoa à frente das atividades. Se alguém quiser fazer um festival, sei lá do que, de marionete, se alguém quiser fazer um festival... Como o festival de Pão com Bolinho rolou agora durante o Festival de Curitiba, foi muito legal. Qual é o nome dele? Esqueci, do Curitiba Honesta, esqueci. O Sérgio Medeiros, meu amigo. Eu ia falar do Curitiba Honesta, mas o nome dele não... O Sérgio Medeiros. Super gentil e generoso, falou assim, posso fazer? Claro, é o que a gente quer. Que bacana. Tá aberto, então. Tá aberto para movimentos espontâneos, assim, que alguém quer fazer um festival de música, ótimo. Alguém quer fazer um festival de livro, ótimo. Um festival de cinema, ótimo. O que a gente quer é tirar as pessoas da rua. E acho que nada hoje é mais moderno do que isso, o encontro físico, como a gente estava falando também antes aqui na conversa, né? Até agora com a inteligência artificial, essa greve que está rolando dos roteiristas e atores, etc., é também por isso, porque eles começam a perceber que eles podem ser substituídos, e não só isso, os atores também, porque vai pegar lá o rosto do Tom Hanks e vai colocar e não sei o que, e tem uma cena dele sem ele filmar. É uma coisa inacreditável que está acontecendo. E é mesmo. E o teatro pode acontecer isso, daqui a pouco holografia também. Mas o cuspe, né, do ator ali ainda não. Não, tudo bem, o cara vai jogar um... mas, enfim, a carne e osso do teatro, ela ainda é insubstituível. Tanto que o show nunca se vendeu tanto ingresso no mundo para shows de música quanto no período verão hemisfério norte do ano passado até nesse período, né, do início do verão do hemisfério norte até o início do verão desse ano. As pessoas querem se encontrar. As pessoas querem se encontrar, querem ver ao vivo, querem estar na rua, querem sair de casa, do celular, querem sair da tela, onde quer que essa tela esteja, e querem que a tela seja os olhos desse momento, né? Querem esse contato. Então eu acho que é super propício isso, propor essa ocupação urbana, esse encontro, e economicamente ele é relevante, socialmente ele é relevante, culturalmente, porque muda tudo, né? Relação social, etc. Pois é. E a gente tá com quase
mais de 40 minutos. É, Eu então vou rapidinho perguntar. Eu falei você muito, que tem desculpe, Yara. Capaz, Leandro. A gente pode marcar outra Tá conversa bom, depois. vamos nessa. Mas eu queria que você comentasse, assim, vou tentar escolher uma das 20 perguntas que vão surgindo enquanto você vai falando, né? Mas eu queria que você comentasse até essa questão de... Você hoje é pai, você tem um filho aí de 9 anos, né? 8,5 anos, quase 9. Você, uma das, não sei, não vou dizer apostas, mas um dos segmentos que existe também dentro do Festival de Curitiba é o Guritiba, né? Que é essa vontade, essa iniciativa de também formar público, mas enfim, mostrar como é interessante você estar participando dessas atrações culturais. Qual que é o caminho, talvez, se a gente quer pensar em, para quem é pai, para quem é mãe, vai ouvir, de incentivar a cultura? Porque você no começo até falou que na sua casa você tinha muito esse incentivo, muito a leitura, muito teatro, cinema. A gente leva o Gui direto no MON, show, tudo que é possível. A gente tenta ler, é difícil competir com o YouTube, né, com os youtubers, mas a gente tenta ler antes de dormir. Eu acho que estímulo e repertório que tem a ver com o que eu te disse que é da autoestima, porque com estímulo e repertório essas crianças vão se tornar adultos aptos a opinar. Eu acho que quando eu fiz esse mestrado na Inglaterra, o cidadão lá, o professor falou assim, a educação educa, mas a arte forma. Eu acho que tem uma confusão assim, em relação a cultura e arte, né? O que é cultura? Cultura para mim é o conjunto de códigos. Então, sei lá, você vai encontrar alguém no Brasil, você dá beijo, né? Sei lá, em Curitiba você dá um beijo, e no Rio você dá 2 beijos. Isso é cultural. É um código. Né? Como é que você se cumprimenta? O cumprimento é um código. Então a cultura... Então como é que você se adapta à cultura? Você vai morar no Rio de Janeiro, você vai começar a dar 2 beijinhos. Né? Então um conjunto de códigos. A arte, ela reflete essa cultura, ela questiona essa cultura e ela é capaz de mudar a cultura. Mas cultura é uma coisa e a arte é outra. Né? Então eu acho que o contato com a arte tem a capacidade de fazer com que o cidadão, que é cidadã, com esse menino, com essa menina, sejam capazes disso, de se adaptar à cultura, questionar a cultura, mudar a cultura, melhor conviver. Eu acho que grande parte do preconceito vem da ignorância, no sentido não da ignorância, não no sentido pejorativo, né? Aquele cara não é isso. Da falta de falta, exatamente, de desconhecer, né? De não ter acesso àquele repertório. Então eu acho assim, eu sou judeu, né? E como judeu, né, se vive direto ouvindo falar do antissemitismo, etc. E acho que o maior remédio para o antissemitismo é a disseminação da cultura. E assim, isso vale para qualquer cultura. Né, o festival acabamos de falar da coisa do espetáculo com os portadores de síndrome de Down. Né? Você vê, como é que você sabe que eles são capazes? Porque você foi lá e assistiu uma peça de que eles se mostraram capazes. Porque a princípio o estereótipo não, eles não são capazes. E esse estereótipo, esse preconceito, no sentido de pré-conceito, não de uma coisa também negativa, mas assim, de achar antes de saber, porque às vezes o preconceito ele pode ser uma coisa positiva, né? De certa forma. Se é um preconceito, putz, eu achei que eu ia lá, ia ser demais, não foi. Tinha um preconceito que achei que ia ser bom, mas enfim, preconceito a gente sempre acha que é negativo, mas no sentido do preconceito, eu acho que esses estímulos, eles tiram os preconceitos. Por quê? Porque se permitiu que vivesse aquilo. Então eu acho que, de novo, se a gente como pai e mãe tem que dar autoestima, depois a gente tem que dar repertório, estímulo, contribuir com a capacidade de discernimento e opinião e atitude. E eu acho que as artes são super importantes nesse processo. Qualquer linguagem. E por arte, entenda, ir num bar e escutar uma música, não é uma coisa formal, preciso comprar ingresso, preciso me vestir melhor para ir no teatro glamuroso, não tem nada disso, pelo contrário. Ir na feirinha, caminhar na feirinha é um puta do estímulo em relação a manifestações artísticas, né? E é uma coisa banal, no sentido cotidiana, qualquer um pode fazer, não custa você andar pela feirinha, custa você comprar alguma coisa, mas caminhar lá não custa nada. Né? Pra mim custa, sempre que eu vou, custa bastante. É inevitável que você acabe, né, consumindo. Então eu acho que é isso, eu acho que e é muito importante, quando a gente faz o Guritiba, a gente tenta ter esse cuidado muito grande em relação à qualidade do espetáculo, porque como são os primeiros contatos,
tem que ser bom, né? Quem já tem repertório, isso acontece bastante comigo. As pessoas, mas o que eu assisto no festival? Eu assisto qualquer coisa, mas o que você indica? Eu indico que você se informe e arrisque até. Não, mas e se for ruim? Cara, não vai machucar. É uma experiência. É uma experiência, exatamente. Lógico. Assista uma coisa ruim, é até importante para você formar teu repertório. Aqui eu não gosto, mas eu vou tentar na A outra. vida não é feita só de boas experiências. Isso. Então vá lá, assista uma coisa ruim que vai te fazer bem também. Eu acho, mas, Sim, mas na criança não. É verdade. A criança tem que ter um repertório mínimo para saber que tem teatro bom e ruim, não que teatro é ruim. Se o primeiro impacto é ruim, nunca mais volta, né? Então, É bom que o primeiro impacto seja bom, né? Exatamente, então, essa construção e por isso esse cuidado que a gente tenta ter com a programação do Guritiba. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho uma construção fundamental da personalidade, do ente humano ali que está se criando, o contato com tudo que for possível, cinema, livro, passeio, museu, obviamente teatro, música, show, não deixar de impactar o tempo inteiro. Acho fundamental. Vamos deixar marcado para ano que vem já? Quando você quiser, Yara. Uma delícia estar aqui. Desculpe de novo ter... Não, eu adorei conhecer Meu poder de mais a concisão foi história. nulo hoje. Não, mas eu só vou terminar. Por mim, eu ficaria realmente. Mas você tem compromisso, eu não tenho esse tem? compromisso. E infelizmente eu preciso estar lá. Você tem que em 10 minutos estar no seu ainda bem aqui do lado. oftalmo. É oftalmo que você vai agora? Não, o oftalmo tá nesse prédio. Eu vou num outro prédio que eu não advogado. 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 Então é um problema para Cuidado com resolver. o que eu tô falando aqui. Ele vai voltar contra mim. Leandro, então ano que vem aí a gente aproveita também essa efervescência logo da proximidade com, não sei quando, né, mas da proximidade com o Festival de Curitiba, mas de qualquer forma, obrigada, Leandro. E com a Fabiola. A Fabiola tem muito para contribuir. Ótimo. Fabiola, sou fã da Fabiola, você vai ver como ela é bacana também. É incrível, então. Tá bom? Leandro Knopfels, o entrevistado do Tem Conversa nesta semana, com uma riqueza aí muito grande na área cultural e, enfim, tantas outras que você pode acompanhar e tantos detalhes interessantes desse festival que mudou Curitiba e que sim, é referência em todo mundo, mesmo que o Leandro tenha aí uma humildade muito grande, não queira que eu cite dessa forma. Mas, Leandro, então até uma próxima. Obrigado, Yara. Muito legal. E semana que vem tem mais, tem conversa, sempre um convidado especial para você. Até mais.